O Lula não está nem um pouquinho preocupado aí com o sofrimento das pessoas que perderam tudo na faixa de Gaza. Também não está preocupado com as famílias de israelenses destroçadas pelo terrorismo do Hamas. É só olhar a vergonhosa cartinha divulgada pelo PT que o trouxemos aqui ontem, em que a turma de Gleisi Hoffmann, Narizinho, acusa Israel de genocídio. Lula também não está nem aí com a esperança dos brasileiros em deixarem a zona de guerra. Na ambição de jogar para a torcida e se mostrar como o salvador da pátria, ele vem atropelando o serviço diplomático e colocando em risco as operações de resgate. Esse trabalho de repatriação exige discrição, sigilo e respeito, pois envolve a segurança e a ética de diversas nações. Mas Lula não quer nem saber disso. Na primeira oportunidade, coloca a melancia na cabeça e tenta se promover como herói, ignorando alertas dos próprios diplomatas brasileiros. Não bastasse tudo isso, Lula tenta vender a ideia de que está rompendo os muros do mundo árabe para salvar nossa gente, quando na verdade dezenas de outros países, entre eles Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, fazem o mesmo movimento. Ou seja, o Brasil é só mais um na multidão de desesperados por uma saída. É apenas um coadjuvante nesse processo imensamente delicado e complexo. Mas Lula maldosamente tenta emplacar uma nova mentira. Vários brasileiros que já estão de volta fizeram questão de registrar que o retorno não tem nenhuma relação com o esforço de Lula. Ao contrário, esses repatriados agradeceram pela ajuda de políticos adversários, credores de maior influência e interesse pelos compatriotas. Mas por que o petista age assim? Você deve perguntar. Eu vou te explicar. Lula é um abençoado. Não por Deus, claro, mas por quem então? Bom, você pode imaginar. No seu primeiro mandato como presidente, o petista recebeu do Fernando Henrique Cardoso um governo relativamente arrumado. Isso o ajudou a fabricar uma falsa sensação de progresso à vista. Na sequência veio o boom das commodities, com a China em crescimento acelerado e um apetite comprador jamais visto antes. Quem tinha minério de ferro, petróleo, soja e outros produtos básicos pegou carona e rachou de ganhar dinheiro. Foi o caso do Brasil, por exemplo. Mas é importante destacar um ponto. O fato gerador de riqueza era a China e não a gestão Lula. Crescer naquele momento não era virtude, era obrigação. Não havia como perder dinheiro. Quem tinha mercadoria era naturalmente arrastado pela desejável correnteza asiática. Mesmo assim, o Brasil de Lula quase naufragou, desperdiçou inúmeras oportunidades e registrou ganhos bem inferiores se comparados aos principais pares do mercado. Mas, graças à nossa imprensa petista, mentirosa e mal informada, ainda hoje há alguns idiotas úteis que insistem em dizer que o responsável pela bonança foi o ex-presidiário. Com muito dinheiro na mesa e uma confortável aprovação popular, Lula se lambuzou, liberou o tacho para picaretagem e adotou uma receita típica da cozinha petista: corrupção. Ele e seus amiguinhos se empanturraram com contratos superfaturados, fraudes em licitações, desvios de recursos, propinas e um banquete de escândalos. O resultado foi uma congestão moral. A gente virou chacota mundial. Mas como Lula é abençoado pelo anjo das trevas, o tempo passou e um grupinho chamado Sistemão, assustado com um cidadão chamado Bolsonaro, resolveu dar um jeito de resgatar Lula da cadeia e colocá-lo de novo na presidência da República. Foi uma manobra espetacular, tamanha a cara de pau do sistema. E tudo feito à luz do dia, com a mãozinha e a chancela de alguns ministros do STF. Mesmo condenado por diversos crimes de corrupção e responsável por eleger um desastre chamado Dilma, Lula foi abençoado com o cargo de chefe da nação. De novo, só que desta vez pelas mãos de Bolsonaro, Lula assumiu um governo em condições equilibradas e pronto para decolar, mesmo depois de uma pandemia arrasadora.
Imagine então se Lula estivesse no poder durante a Covid, o que seria desse país? Mas, como disse no começo, ele é abençoado. Em resumo, Lula vem aprendendo ao longo de sua encardida carreira a apropriar-se de méritos que não são seus. Lula é apenas um instrumento do sistemão colocado ali por causa da sua habilidade em enganar as pessoas. Limitado intelectualmente e homem de pouca ou nenhuma moral, Lula compreende os códigos que seduzem seus seguidores, igualmente limitados ou desprovidos de boa-fé. Infelizmente, são muitos esses seguidores, milhões Brasil afora. É como se somente ele, conhecesse a frequência exata dos ignorantes e dos vigaristas. Sua sintonia fina vem dando certo. Mesmo sabendo que não é o pai das realizações, Lula assim se apresenta sem a menor cerimônia. E o faz novamente agora em um momento tão dramático no mundo. Pouco importam as mortes, as dores, o sofrimento, o terror. Lula, um impostor nato, só pensa no seu poder, na sua vaidade. Dito isso, não há dúvida de que esse homem é um abençoado pelo anjo das trevas, ou amaldiçoado. Afinal, aquilo que não presta tem prazo de validade. Simples assim.